da nossa pauta de hoje, só um pouquinho. Pronto, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre a indústria no Brasil e o setor de infraestrutura, tá? No Brasil. E a gente vai utilizar a apostila nas páginas 29 até a página 37, tá? A gente tem bastante coisa para ver. A senhora conseguiu arrumar, prof? Negócio positivo? Consegui. Já postei, né, a aula anterior, eu postei lá, tá? Já tá lá já. Mas engraçado que a de vocês eu consegui, mas a do 6º ano eu não consegui. Ele não baixa os vídeos, eu não sei por quê. Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada. Com certeza, né? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou colocando aqui os presentes. Lucas, Gabriel Marques. Ai, 7º A, 7º B. Analisa. Ana Gabriela. Júlia Barreto. Isabelle. Isabela. Rafaela Frank. Marco Antônio. Lucas. Mariana. Ana Clara. Murilo. Tem mais alguém que entrou e não colocou o nome lá, por favor, tá? Por gentileza, coloca. Bom dia, professora. Bom dia! Desculpa, professora. Está animado, Murilo? É que eu fui no banheiro. Não tô animado, professora. Mas é que eu fui no banheiro, era 6h15. Ou era 9h15. Ah, bom, achei que você estava desde as 6h15 no banheiro. Passei a aula inteira de ciências só, professora. Ninguém viu, eu tava com chroma key. Que o melhor lugar para estudar é no banheiro. Silêncio. Tem água. Ninguém perturba a gente. Ninguém perturba. Tem água. Tem o vaso. Tá bom, não precisa entrar em detalhes. Pessoal, então eu vou esperar só mais um pouquinho para terminarem de copiar a pauta e a gente já começa, tá? Lembrando que hoje é a nossa última aula, tá bom? Antes das férias. A semana que vem a gente tem aí a gente vai ter a avaliação mensal, né, para fazer, tá? Então, vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas possíveis, ok? Gabriel Hilário, você do A ou do B? Prof, Do qual, Gabriel Hilário? Sou do B. Do B? Tá. Só para eu colocar aqui que você não colocou na chamada, né? Ah, Não, professor, ele disse para mim que ele vai mudar para o A. oxe, tá doido? Bom, se tiver vaga, né? Tem que ver se tem vaga, né, gente? Não é? Não, ele tem que jogar interclasse comigo, professor. Não sei se vai ter, né? Deixa eu só ver aqui.
Não vai ter nem interclasse esse ano, Diogo. A Provavelmente. gente zoar a cara do Miguel, que a gente vai ganhar dele. Tá certo aqui. Pronto, gente. Prof, você viu o ciclone? Eu vi algumas coisas só. Não me inteirei muito, não. Meninos, não lembro se foi para vocês. Acho que não lembro se foi na aula, nessa aula que eu falei. Eu comentei com vocês sobre um lugar, né, no Brasil chamado Jalapão. Foi com vocês que eu comentei? Eu acho que já. Não ou não? Não, né? Eu não me Não. Já. recordo. Esse Jalapão é lá no Goiás. Lá em Goiás. Lá no Tocantins. Tocantins. No Tocantins, tá? Vai passar hoje no Globo Repórter uma reportagem lá, né, sobre o Jalapão, tá? Que é um lugar lindíssimo. Eu já mostrei para vocês as imagens de lá sobre o Jalapão. Parece um deserto, gente, dentro do Brasil, só que parece só por causa das dunas de areia, tá? Mas ele tem rios, cachoeiras, nossa, é a coisa mais linda do mundo. Deixa eu ver se eu acho aqui para eu poder compartilhar com vocês a imagem. Eu tô falando porque vale a pena assistir, tá? É um lugar lindo de morrer, gente. De morrer não, de viver, né? Lugar lindo de viver. Vou colocar aqui, ó, Jalapão. Aqui, ó. Algumas das imagens, né? Deixa eu compartilhar, né, com vocês, peraí. Um pouquinho. Aqui. Eu tô gravando, pessoal? Dá para ver que eu tô gravando? Sim. Tá Tá gravando. gravando. Tá gravando, né? Olha aí, gente. Essa aqui são algumas das imagens do Jalapão. Isso aqui, ó, que eu falo para vocês, parece um deserto, ó. Dá uma olhada nessa imagem, que coisa linda. Aqui são as dunas de areia, tá? São as montanhas de areia. E embaixo, Professora, o rio parece um oásis, né? No meio. Tem várias imagens lindíssimas lá. Olha essa piscina aqui natural. Olha que coisa linda, gente. Tem imagens lindíssimas, tá? Olha isso aqui. E aqui no Brasil, né? A gente acha que não tem. No Brasil tem paisagens maravilhosas. Então, vale a pena, professora. tá? Quem lembrar, vai passar hoje aí no Globo Repórter. Já mostrou, tá? É uma reprise, tá? Essa reportagem é uma reprise, mas vale a pena conferir, porque é muito bonito o lugar, gente. É lindíssimo. Olha essa escultura aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Isso aqui a gente estudou ano passado. Vocês se recordam? Isso aqui é uma erosão, ó. Tá? Isso aqui é um tipo de erosão. Causada por quem? Vocês lembram? É um agente externo, né? O vento. Causada pelo movimento Vento. do vento. Ótimo, tá? Esse buraco aqui, né, ó. Esse buraco aqui foi causado pela erosão do vento, tá? Olha que coisa linda. E é lá também, ó, tá? Lá no Jalapão. Não tem... Olha essa aqui das dunas, gente. Eu tô impressionada. Olha que coisa linda. É lindo demais, né? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Vamos ficar babando aqui nas imagens do Jalapão, né? Quem sabe vai conhecer. Vamos lá. Assim, posso falar um negócio? Ah, não, é aqui. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá, gente. Então, hoje, peguem a apostila de vocês na página 29, tá? A gente vai começar falando sobre a indústria no Brasil. O setor industrial, a gente sabe, faz parte do setor secundário da economia, tá? É o segundo setor da economia. Qual que é o primeiro setor? Alguém lembra? Primeiro setor? É o pessoal que planta na mão. Extrativismo, não precisa ser só na mão, não, tá? O maquinário também conta, tá? Tudo que tem a ver com campo, tá? Plantações, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, mineral e animal, também é do setor primário da economia. Setor secundário, diz respeito, então, aí à indústria, tá?
Por quê? Porque o que você retira do setor primário, ele vai passar pelo setor secundário, vai passar para poder fazer a transformação daquele produto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver um aqui, o trigo, tá? Vamos colocar o trigo. O trigo, ele passa pelo primeiro setor da economia? Passa, né? Por quê? Porque ele tem que ser plantado. Então, é o setor da agricultura, certo? Depois que o trigo sai da colheita, ele tem que ir para onde? Para ser produzido, embalado, moído, torrado, né? Ele vai para o setor industrial. É a indústria que faz esse tipo de beneficiamento no trigo, tá? E depois ele vai para o terceiro setor da economia. Qual que é o terceiro setor? Comércio, tá? Aí vai lá para o supermercado para a gente vender, ou para a gente comprar, ou ele já vai estar lá na padaria, em forma de pãozinho, em forma de bolo, para a gente comprar, tá bom? Ele já vai ter sido transformado para a gente poder utilizar ele, então, lá no terceiro setor da economia. Então, o trigo é um tipo de produto que passa pelos 3 setores, tá? Mas vamos voltar aí, então, falar da indústria no Brasil. Deixa eu só corrigir um negócio meu aqui no caderno. Não, eu esqueço e depois eu passo em branco. Pronto. Então, vamos lá. Indústria no Brasil, tá? A indústria corresponde ao setor secundário da economia, é responsável pela transformação de matérias-primas para a produção de mercadorias, de acordo com suas características em relação à forma de produção, e as mercadorias produzidas podem classificar a indústria em 3 categorias, tá? Então, dependendo do que se é produzido, a indústria, ela vai pertencer a uma classe determinante, tá? A indústria, então, ela vai estar dividida em 3. A primeira, indústria de base, depois, indústrias intermediárias, ou de bens de capital, e a última, indústrias leves, ou de bens de consumo, tá? Então, ela vai ter essa subdivisão aí. A primeira, a indústria de base, responsável pela transformação de matérias-primas, e produtos que, em geral, passarão por outros processos em outras indústrias, tá? Então, ali, a indústria de base, ela começa o primeiro processo. Posso dar um exemplo para vocês do minério de ferro, tá? O minério de ferro, ele passa pelo primeiro setor? Passa, por quê? Porque ele é extraído do solo, certo? O minério de ferro. Então, ele passa pelo primeiro setor. Depois dali, ele vai para a indústria de base. Por quê? Porque ele sofre diversos tipos de transformação. É um tipo de produto, o minério de ferro, ou ferro, que sofre diversos tipos de produto, tá? E dali, ele vai para outras indústrias. Por exemplo, aqui na indústria de base, ele recebeu o minério de ferro, ele vai ser transformado em ferro normal. Vamos colocar lá blocos de ferro, bobinas de ferro, ou outras coisas. Dali, ele já vai ser comercializado desse jeito? Pode ser, mas ele também vai ser transformado, tá? Por exemplo, suporte, né? Suporte de televisão, de ferro, suporte de micro-ondas, né? De ferro que a gente compra. A base da cadeira, né? Que vocês sentam na escola, ela é feita de ferro. Então, assim, ela sofreu transformação, mas ela não foi feita aqui na indústria de base, tá bom? Ela foi feita em outra indústria, tá? Depois a gente tem aí, ó, indústrias intermediárias ou de bens de capital. Produzem equipamentos, máquinas e materiais que serão utilizados por outras indústrias, ok? Aqui, por exemplo, ó, ele fala o trabalhador na linha de montagem de motores de automóveis lá em Camaçari, na Bahia, tá? O que aconteceu, ó? Saiu daqui da indústria de base, o minério de ferro, ele foi transformado em ferro, depois ele já foi para a segunda, o setor intermediário, e aí ele foi transformado em pequenas peças que compõem o motor de um carro, por exemplo, tá? E por último, a gente tem indústrias leves e de bens de consumo. Essas indústrias leves e de bens de consumo, a gente pode falar que é de calçados, como é o caso aqui, roupa, acessórios, tá? Então, aí ela entra como bens de consumo ou indústrias leves. Como o nome sugere, esse tipo de indústria são produzidos os bens que nós, consumidores, utilizamos, sendo possível classificá-los em bens de consumo duráveis, como carro, eletrodomésticos,
e bens de consumo não duráveis, como alimentos e medicamentos, ok? Ficou dúvidas até aí? Não? Então, vamos lá. A participação do setor industrial na economia nacional se ampliou principalmente após a década de 1930. Naquele período, a industrialização veio como uma alternativa econômica para superar os problemas causados pela grande crise mundial em 1929, que afetou diretamente a economia cafeeira no Brasil. Outra característica da industrialização brasileira foi a busca por produzir internamente o que antes era importado de outros locais. A estratégia de substituição de importações, tá? Então, o que era substituição de importações? É a gente começar a produzir o que a gente precisava comprar de outros países, tá? A gente começou a produzir aqui, paramos de comprar de outros países. E esse nome desse processo chama-se substituição de importações. Essa estratégia é o oposto daquela adotada por países asiáticos, como a China e Coreia do Sul, por exemplo, os quais privilegiaram a produção para competir no mercado externo para a exploração, isto é, adotavam um modelo de industrialização denominado plataformas de exportação. Aqui a gente tem algumas coisinhas, tá? É bem interessante, tá, gente? Olha só, esse selinho aqui, ó, é o selinho do reflorestamento, quer dizer que aquela indústria de papel e celulose, ela utiliza matéria-prima reflorestada, ou seja, não agride a natureza, tá? Esse aqui você encontra aí no caderno, na apostila de vocês. Deixa eu ver aqui Aqui, ó, na capa de abertura da apostila de vocês, ó, tem o selinho, ó, tá? Então, esse selinho aqui quer dizer o quê? Que essa apostila aqui de vocês, ó, ela foi feita de material de floresta de reflorestamento, tá? Então, aí o eucalipto, né, que se usou para fazer essa apostila de vocês, ela veio de uma área reflorestada, tá bom? Então, aí a gente tem diversas outras empresas no Brasil que está procurando se adequar às leis ambientais, tá? Não agredindo tanto assim, né, o meio ambiente. Por quê? Porque essas empresas nossas nacionais, elas também exportam mercadoria. E, hoje em dia, as grandes indústrias, as grandes multinacionais, elas estão muito interessadas na preservação do meio ambiente, tá? Então, se aquela empresa ali, ela não preserva o meio ambiente, provavelmente ela vai ter os contratos dela aí cancelados, tá? Então, tem que andar na linha aí conforme a necessidade do mercado, tá bom? Então, ali, ó, a maior parte da produção industrial brasileira está concentrada nas cidades. A gente sabe disso, né? A maior parte da indústria, ela está na cidade. Por quê? Porque precisa de gente para trabalhar na indústria. Se você for colocar uma indústria lá na zona rural, quem que vai trabalhar nela? Tá? Porque o trabalhador rural, ele não tem qualificação profissional para trabalhar dentro da indústria. Então, logicamente, elas têm que ser localizadas próximos às grandes cidades, tá? No entorno da cidade. Por exemplo, quando a gente vai viajar e sai ali pela Coca-Cola, sabe aquela avenidona, né, que sai pela Coca-Cola? Do lado ali a gente vê um monte de indústria, tá? É uma área industrial brasileira. A gente, daqui de Campo Grande. Outra que a gente tem também, a gente tem um núcleo industrial aqui de Campo Grande. Vocês sabem qual que é esse núcleo industrial? Só tem indústria lá? Vamos falar assim que 90% dos imóveis são industriais. Vocês sabem qual área que eu estou falando? Estou fazendo pergunta e ninguém está respondendo, vocês não estão prestando atenção. Vocês estão conversando com pessoas aí no celular, no chat, ou não sei na onde, tá? E não estão prestando atenção na aula. Então, não tem para que eu ficar aqui falando. Professora? Rafael Pérez. Pode falar. É o Indo Brasil? Isso mesmo, tá? É lá mesmo, Indo Brasil. O Indo Brasil é uma área industrial daqui de Campo Grande, tá? Então, a gente tem até ônibus específico que vai só para lá, tá? Então, você pega ali o ônibus, ele já vai para lá.
as pessoas que trabalham, moram aqui na cidade, vão para lá todos os dias, trabalham o dia inteiro, depois volta, tá? Esse movimento, né, esse movimento que a pessoa faz de sair de casa e ir para outro lugar para trabalhar e depois voltar no final do dia, chama-se migração pendular, tá? Migração pendular, porque ela vai e volta todo dia. Então, é como se fosse um pêndulo, ó. Ele vai e volta, o pêndulo, né? Então, ela sai da casa, vai para o trabalho, depois do trabalho ela volta para casa, tá? Então, assim, isso em áreas diferentes, tá? O Indo-Brasil é uma área mais afastada, mas é um núcleo industrial daqui de Campo Grande, tá bom? Apesar de parecerem números... Ah, tá, deixa eu só ver aqui, ó. A maior parte da produção industrial brasileira está concentrada nas cidades. Em 2015, a atividade industrial gerou cerca de 1,122 trilhões, gente, olha isso, o que corresponde a aproximadamente 19,2% do PIB brasileiro, né? O que é o PIB brasileiro? É o Produto Interno Bruto, é o que se produz dentro do nosso território. Então, tudo que produz dentro do nosso território, 100%, né? Do que se produz dentro do nosso território, 19,2%, isso em 2015, tá? 19,2% é só da indústria, tá bom? Apesar de parecerem números expressivos, nos últimos anos, por conta das crises econômicas e políticas pelas quais o país vem passando, alguns setores da economia têm apresentado sucessivas quedas, como é o caso da indústria, em 2015, passou por uma redução de 8,4% na produção em relação ao ano anterior, segundo dados do IBGE, tá? Vamos lá para baixo, ó. Aqui agora, ó, vamos falar desse símbolo aqui, ó. Para assegurar, na última frase, no último parágrafo, ó, para assegurar que as empresas realmente atendam a tais medidas, que medidas? A de minimizar os impactos do meio ambiente, tá? Foram criados os certificados ambientais. Um exemplo é o Forest, esse nome aqui, ó, SFC, tá? Concedido a indústrias dos setores madeireiro e de móveis que utilizam métodos sustentáveis de produção desde o início até o fim dos seus processos, tá? Então, aí, a nossa apostila de vocês, alguns cadernos, livros, tô falando só do setor de papel, tá? Só do setor de papel e celulose. Fora o setor de móveis, né? Que também tem algumas marcas que vêm com esse selo. Então, quer dizer o quê? Que aquela árvore que foi derrubada, utilizada para fazer aquele objeto, ela foi totalmente 100% de área reflorestada, tá? Esse aqui é só um dos selos. Deixa eu só ver aqui Ó, aqui na apostila de vocês, na minha vem, não sei se na de vocês vem também, ó. Esse segundo aqui, ó, Ceflor, né, ó, Ceflor, Serflor, deixa eu ver. Serflor, ele também tá? Ele também olha o outro aqui, ó. Também, esse aqui, PEFC, também é de área reflorestável, tá? Então, olha só quantos métodos, né, diferentes. Esse carbono zero também? Hã? O carbono zero? Carbono zero também, tá? O carbono zero, o Life, tá? Também. Essa outra aqui eu não sei qual que é, essa Tecpar, eu não conheço. O Inmetro é o nosso instituto federal que tem que mede, né, as qualificações dos produtos que são produzidos, né? São gerados dentro do nosso território, tá? É um órgão federal, o Inmetro. Então, tudo isso passa por um processo para poder receber esse selo aí, tá? Vamos lá agora aqui na localização espacial das indústrias. Aqui a gente vai falar quais são as maiores concentrações, onde que está, né? As maiores concentrações industriais do território brasileiro, tá? A gente consegue perceber que a maior parte é região, que região que é essa? Aqui. Região Sudeste, né? Sudeste, um pouco lá na região Sul, e também, gente, lá em cima, dá uma olhada lá, ó, tem uma grande concentração de indústrias também no Nordeste, tá? Então, a gente pode falar que quase todo o litoral brasileiro, né? Quase todo o litoral brasileiro
ele é rodeado por indústrias, né, por áreas industriais. Então, vamos lá, ó, a distribuição das indústrias brasileiras revela uma forte tendência para a concentração. Tal tendência é resultado de um processo histórico que envolve diferentes situações. Então, observe aí o mapa, né? Esse mapa aqui, ó, das indústrias de 2013, tá? Indústrias brasileiras de 2013. Aí, conforme a bolinha, é a quantidade do número de empresas, tá? A gente viu que está bastante concentrado, então, aqui na região sudeste, no sul e parte do nordeste, tá? Aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, a gente tem algumas áreas, né? A gente pode destacar Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. Três Lagoas tá bem aqui, ó, tá vendo? Na divisa com o estado de São Paulo, ó, tá? Essa bolinha aqui é Três Lagoas, tá? Então, ali cresceu bastante nos últimos anos por causa da aproximação do estado de São Paulo, que a gente sabe que tem inúmeras indústrias, inclusive multinacionais, né, instaladas lá, tá? Conforme você estudou, na década de 30, a economia brasileira era essencialmente agrícola. Por que que era essencialmente agrícola? Porque a gente não tinha tantos investimentos tecnológicos, né? Não tinha se ainda descoberto tanta tecnologia assim, não tinha vindo para cá. Então, a maior parte da população estava trabalhando na onde? Na zona rural, tá? Então, trabalho braçal. Então, antes de 1930, a grande maioria dos brasileiros trabalhava de forma manual nos campos, nas lavouras, tá? Na pecuária, tá? Indústria mesmo quase não tinha aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. São Paulo, por ser o maior produtor de café, havia se tornado a principal economia do país. Assim, apresentava as melhores redes de infraestrutura estabelecidas para escoar produção no interior até o porto, tá? Então, naquela época, a gente também não tinha muitas rodovias, né? Em 1930, era muito precário, né, gente? Não existia asfalto, tá? Era tudo estrada de chão. E era muito pior, assim, vamos falar assim, era muito mais dificultoso transportar mercadoria pelas estradas. Nessa época também, o Brasil ele tinha bastante linhas ferroviárias, tá? Então, a maior parte aí da produção naquela época, no interior, tá? No interior do Brasil, era escoada, ou seja, era transportada por linhas férreas, tá? Por linhas aí de trens. E a locomoção de pessoas também, visto que naquela época não existia ônibus, tá? Então, aí as pessoas, elas se transportavam, né, de um lugar para o outro, de um estado para o outro, ou de uma cidade para o outro, através de trem, tá? E de cavalo, charrete, né, que é o que existia naquela época, tá? Todos esses elementos contribuíram para que o estado, o estado de São Paulo, né, que a gente está falando, fosse o principal destino das indústrias, resultando em uma grande concentração destas da região sudeste. Só falando um pouquinho ali da produção de café, o Brasil ainda, né, é o maior produtor de café do mundo, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Apesar de a gente ter perdido, né, uma boa parte do comércio internacional, a gente ainda é o maior exportador, maior produtor, desculpa, de café, tá? A instalação de siderúrgicas no estado do Rio de Janeiro, motivada pela extremidade com Minas Gerais, produtor de minerais metálicos, também elaborou para essa concentração. Atualmente, mais da metade da produção industrial do Brasil se encontra no Sudeste, como é possível analisar por meio do gráfico. Aí aqui a gente tem as porcentagens, né? A gente vê aqui a pior delas aí é a região norte. Por quê? Porque, gente, a região norte ela é muito úmida. A gente tem uma rodovia que foi construída lá ela começou a ser construída lá na década de 50, tá? De 1950, até hoje ela não terminou, tá? Ela é chamada de Transamazônica. Se vocês virem aí depois algumas imagens da Transamazônica, vocês vão ver que caos que é, tá? Por quê? Porque é muito úmido, chove muito naquela área. Então, não tem como terminar essa rodovia. E, consequentemente, se não tem rodovias, como que vai se transportar, tirar de lá a matéria, né? O que é produzido lá. Então, por isso que lá, ó, vamos olhar aqui de novo no mapa. Na região norte, ó, tem muito pouca, principalmente lá no Amazonas, né? No Acre, Amazonas, no Pará ali, ó, em Roraima, né? Não existe tantas indústrias assim, tá? Por causa justamente do clima de lá, ok? E não tem como transportar. E também por causa da distância, né? A gente tem que ver que
o principal porto, tá? Porto para exportação e importação de mercadoria no Brasil é o Porto de Santos, e fica bem aqui, ó, tá? O Porto de Santos, bem aqui no litoral de São Paulo. Olha a viagem que teria que fazer os produtos produzidos lá no norte, tinha que atravessar o Brasil inteiro para chegar aqui no Porto de Santos, e daí sim ele poder ir pelo Oceano Atlântico para outros países ou outros continentes, tá? Gasta-se muito com transporte. Então, ia ficar muito caro. Por isso, então, essa também é uma aí das causas, né, de não se ter tantas indústrias lá no norte do Brasil, tá? Até aí, tudo bem, gente? Sim. Então, vamos lá. Além da infraestrutura de transporte, tá, que veremos a seguir, diferentes fatores influenciam na escolha da localização. É aquilo que eu já estava começando a falar aí, ó, localização das indústrias. Não há um mais importante do que o outro, mas existem elementos que incentivam essa escolha. Que escolha? Por exemplo, vai abrir uma indústria, né? Para você ter êxito, né? Para você ter lucro, vamos falar com aquela indústria, você precisa de alguns fatores, precisa estudar o lugar que você vai abrir aquela indústria, tá? E aí, quais fatores são esses? Ó, mercado consumidor, mão de obra, incentivos governamentais e matéria-prima, tá? Então, você tem que ter esse conjunto, não dá para faltar um. Se você tirar um deles, vai cair, tá? Aí não dá certo, tem que ter os 4 juntos para poder a sua indústria dar certo, tá? Então, primeiro, o mercado consumidor. Você vai querer abrir uma indústria de algum produto seu que não tem mercado consumidor? Então, para que você vai postar? Para que você vai fazer, né? Então, não tem como, você tem que ter um mercado consumidor, você tem que ter cliente para poder comprar. Mão de obra. Precisa ter trabalhador em quantidade suficiente e trabalhador que tenha se qualificado para trabalhar na sua indústria. Precisa de matéria-prima? Precisa. Senão você vai produzir o quê se você não tem matéria-prima, tá? E precisa de incentivos governamentais? Precisa, tá? Principalmente esses incentivos. E que é isso, né? É quando o governo, ele te ajuda de alguma forma, isentando impostos ou diminuindo taxa de impostos, tá? Para você poder produzir o seu produto, tá? Então, precisa dos 4. Não adianta tirar um que daí a conta não bate, tá? Não vai dar certo. Então, vamos lá, ó. Primeira atividade de hoje no caderno, analise a seguinte situação. Uma importante executiva, tá? De determinada empresa, uma pessoa aí, né? Uma pessoa, um executivo da empresa, de uma empresa estadunidense, no caso aí dos Estados Unidos, né? Estava interessada em instalar uma indústria de bens de consumo no Brasil. Indústrias de bens de consumo, quais são eles? Vamos lá, volta ali, ó. Bens de consumo, olha aqui, ó, tá? Carros, eletrônicos, alimentos, medicamentos, bens de consumo, ok? Estava interessada em abrir, então, uma indústria aqui no Brasil. Sua equipe de consultores avaliou diferentes fatores que influenciam na localização das indústrias e sugeriu 2 estados para ela criar a indústria dela. Os 2 estados, Amazonas e São Paulo, tá? Aí, considerando que as sugestões levaram em conta critérios geográficos diferentes, responda as questões, tá? O que é esses critérios geográficos diferentes? É a localização, tá, gente? É localização. Então, vamos lá. Quais fatores justificam a escolha de São Paulo? O que vocês acham que por ela escolher São Paulo? Aí tá aqui, né? Ó, já deixei aqui para vocês, ó, na minha apostila, né? O primeiro fator, na letra A, ó, principalmente a proximidade em relação ao mercado consumidor. Para ela escolher São Paulo, perfeito, né? Porque tem mercado consumidor? Tem. Tem mão de obra qualificada? Tem. Tem incentivo do governo? Tem, tá? Mais próximo do Porto de Santos, né? Lembra que eu falei para vocês que é a nossa principal rota de escoamento? Prof, mercado o quê? O quê? Mercado o quê? Tá aí na tela. Aqui, ó.
principalmente a proximidade em relação ao mercado consumidor. Essa é a letra A. E aí depois, se ela tivesse escolhido o Amazonas, né? Quais fatores justificam a escolha do estado do Amazonas? Tá? Ela poderia também escolher lá. Pois Aí é mais ela- perto dos Estados Unidos? Não, tá? Aí pela letra B, se ela tivesse escolhido o estado do Amazonas, os principais fatores, né, seria a oferta de incentivos do governo, tá? Gente, para vocês terem uma ideia, o governo federal, quando ele fez essa abertura, né, para o norte do país, ele queria que o norte do país também se desenvolvesse tanto quanto a região sudeste, tá? Ele começou a dar alguns tipos de incentivos governamentais aos produtores, aos donos, né, de indústrias, tá? E o que é isso, né? Ele isentou, ou seja, tirou todas as taxas aí de juros, ai, eu esqueci o outro nome, taxas fiscais, tá? Taxas fiscais, de quem quisesse abrir indústrias lá na região norte, principalmente no Amazonas, perto da Zona Franca de Manaus. E esse incentivo, gente, está valendo ainda até, se não me engano, até o ano de 2070? Ou é 2050 ou até 2070. Então, quem quiser abrir, né, uma indústria ainda lá nessa região, na Zona Franca de Manaus, lá em Manaus, ele ainda vai receber esse benefício do governo, tá? É um jeito de mandar a indústria para lá, né? Mas a gente sabe que tem algumas coisas contra. E depois ali na questão 2, ele coloca assim, ó, compare os mapas da página 26 e 31 e registre suas semelhanças encontradas. Essa daí, gente, ela não tem uma resposta feita, tá? Porque é uma resposta pessoal. Mas ele dá um norte ali para vocês seguirem. Ele fala assim, ó, registre a correspondência entre a presença de indústrias e a grandes cidades, tá? Então, essa número 2, ela não tem uma resposta feita. Por quê? Porque vocês têm que fazer, registrar aí o que vocês estão achando, vocês viram, né, de diferente, de semelhanças nos mapas da página